Fala aí, povo tântrico, sejam todos bem-vindos ao mais uma aula aqui do aquecimento da imersão Vida Tântrica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre 3 dicas para você eliminar a confusão da sua vida. Você é essa pessoa, você sente muita confusão interna, muita dificuldade em organizar os pensamentos. Se você tem essa questão, se você sente essa dificuldade, né, em lidar com o aspecto mental, de fato, com toda essa quantidade imensa de pensamentos que o professor Augusto Cury vai chamar de SPA, né, a síndrome do pensamento acelerado. Então a gente vai falar um pouquinho isso, porque de fato é uma tendência que nós temos atual, ok? Que na qual nós mesmos nos colocamos, né? Mesmo nós que muitas vezes temos conhecimento sobre os aspectos meditativos, sobre as práticas para desenvolvimento humano, sobre a terapia tântrica, né? Mesmo com todos esses conhecimentos, muitas vezes a gente acaba se vendo engolido pelo movimento do mundo, da civilização atual, né? Toda essa correria, esse desenvolvimento da tecnologia digital, né? O avanço, a velocidade, né? Não é à toa que muitas pessoas estão sofrendo com o burnout, né? Que nada mais é do que quando você realmente queima o fusível, né? Quando você acaba imprimindo uma velocidade, um desgaste físico e orgânico que está além do poder de recuperação. Então, aí nesse sentido acaba acontecendo o burnout. Então, a gente sempre tem que estar atento e uma das grandes dificuldades que nos levam a essa aceleração interior, a essa dificuldade em lidar com esse pensamento, o que que acontece? A gente, então, desenvolve uma série de dificuldades. Se nós temos essa falta de clareza, nós desenvolvemos uma série de dificuldades porque a gente vai sendo levado pela maré, entende? A gente deixa de exercer a nossa decisão e a nossa clareza. Então, aqui hoje, 3 dicas para que você elimine essa confusão interna, beleza? Bom, mas antes de começar, vou deixar para você o convite, se você ainda não está lá dentro do grupo, participa junto comigo, tá bem? Começa semana que vem a imersão Vida Tântrica e lá eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa realmente evoluir ou avançar um ano em apenas 12 semanas. E lá eu vou te mostrar que você, por mais doido que você ache essa promessa, você acha que é muito, mas os alunos que estão aqui conosco, eles têm falado não de um ano, não de dois, mas muitas vezes de 5, de 10 anos de aceleração. Então, a ideia é simples, tá? Qual que é o conceito disso daqui? Isso não é uma doideira da minha cabeça, tá? É possível sim você não só acelerar um ano em 12 semanas, mas muito mais. Tá? A minha meta pessoal é poder viver 10 anos a cada ano. A cada ano que eu estou vivendo, eu busco viver 10 anos em um. Então, eu já tenho me dedicado a esse processo. Esse é o terceiro ano consecutivo de viver, né, acelerar tanto, colocar tanta pressão na vida que eu vou viver 10 anos em apenas um. Né? Então, por exemplo, para você que já me acompanha há mais tempo, que está junto aqui comigo, provavelmente já observou, porque eu recebo esse feedback muitas e muitas vezes. São muitas pessoas que chegam e falam assim, cara, como é que você dá conta de tanta coisa que você faz? Por quê? Porque eu estou num processo de aceleração, entende? E não é que é algo mágico, não é nenhum tipo de magia, tudo bem? É simplesmente você parar de dar desculpa. É simplesmente você parar de estar conectado com os seus bloqueios emocionais que consomem toda essa energia. Então, conforme eu fui amadurecendo no meu processo e desbloqueando certas emoções, ressignificando certas crenças na minha cabeça, eu parei de ser tão lento, porque o que nos lentifica são esses bloqueios, são essas couraças, são essas desculpas, são essas crenças que nós nutrimos, ok? Então é sim muito possível, e eu mais uma vez afirmo, estou sendo conservador em dizer que se você participar da imersão Vida Tântrica que começa na segunda-feira que vem, tá bom? Então no dia 10 a gente já vai estar colocando pressão. Se você participar lá, o mínimo que eu te garanto é que você evolua um ano dentro dessas 12 semanas do programa que eu vou te apresentar na semana que vem. Fechou? Então, do dia 10 a 17 de julho, às 20 horas, quer participar? Me chama no direct ou toca no link da bio e participa junto comigo. Se tiver no YouTube ou no Facebook, o link do grupo lá do WhatsApp, o grupo secreto, está na descrição do vídeo, beleza? Bom, bora quebrar tudo então. 3 dicas
para você eliminar a confusão? Por que que é importante você eliminar a confusão da sua vida? Você pode se perguntar, tá, mas eu gosto da confusão. Coloca aí para mim, você é confuso? Você gosta de ser confuso? Por quê? Você precisa ser sincero com você nesse momento. Você gosta da confusão? Coloca aí para mim. Você que está aqui ao vivo comigo no Instagram, você que vai ver esse vídeo depois no YouTube, no Facebook, comenta para mim, interage comigo. Fala para mim, você gosta de ser confuso? Eu sei que parece uma pergunta estúpida, mas o ponto é, eu quero que você fale com a tua boca, eu quero que você emita um pensamento na direção, com clareza, na direção do que você acha de fato. Então, por mais estúpida que seja essa pergunta, eu preciso que você, nesse momento, eu preciso não, tá? Eu não preciso não, porque eu já faço. Você precisa disso. Responda para você. Olha lá, ó, a confusão rouba a nossa paz. Odeio confusão. Eu acredito, né? Acredito, posso estar errado, mas eu acredito que praticamente todos nós abominamos a confusão, ok? Mas isso muitas vezes precisa ser expresso, a gente precisa ter essa clareza de que a confusão não nos ajuda, ok? E precisamos pegar raiva de certas coisas, literalmente. Porque essa energia de raiva, essa energia de movimento, ela não é negativa. Então, muitas vezes você precisa se irar com certas coisas, porque se você não se irar com certas coisas, você não consegue sair daquele padrão. Entende? Então, nesse sentido, você precisa pegar raiva da confusão. E por que você precisa pegar raiva da confusão? Porque a confusão, ela paralisa. A confusão, anota isso na sua cabeça, tá? Se você ainda respondeu, nossa, Antara, eu gosto de confusão, muda esse drive, né? Tira esse aplicativo, desinstala ele e instala um novo. Qual que é o novo? É confusão paralisa, clareza movimenta, ok? Então nós estamos buscando clareza ao invés de confusão. Confusão, ela paralisa. Por que que a confusão paralisa? E aí você pode dar muitas respostas, mas eu vou dar uma resposta fisiológica. Galera, mais uma vez eu vou pedir desculpa que minha garganta tá horrível, cara. Vamos lá, vai dar certo. Por que que paralisa? E eu vou te dar uma resposta fisiológica, beleza? Uma resposta fisiológica. Você precisa entender que na configuração central do cérebro existe uma regra. Qual é essa regra? O cérebro, ele tem um padrão de economizar energia. O cérebro, ele tem um padrão, é a configuração básica dele, de que ele precisa economizar energia. Por quê? Energia é vida. Toda vez que o cérebro percebe que o organismo está gastando muita energia, ele vai tender a sabotar, a cortar aquele movimento. Por quê? A função do cérebro é economizar energia. Você sabe por que a função do cérebro é economizar energia? Responde para mim aí nos comentários. Bora conversar, bora exercitar essa troca. Isso é importante. Por que que você acha que o cérebro precisa economizar energia? Comenta aí para mim se você sabe dessa parada. Por quê? Quando você entende o porquê que o cérebro ele busca essa economia de energia, você não vai lutar contra isso. Você vai entender que aquela função dele é uma função válida, é justa. Então, o que que você vai fazer? Você vai conscientemente pegar o seu cérebro e falar, cerebrinho, bonitinho, fica tranquilo, vem aqui comigo, ó, vamos experimentar aquilo ali. E aí você força um pouquinho mais. Você vai além dele. Mas você precisa envolver, você precisa engajar o cérebro. Ok? Porque a função do cérebro é economizar energia. E ele economiza energia porque a função do cérebro é manter você vivo. O cérebro quer que você sobreviva de qualquer jeito. Ok? Então, toda vez que, por exemplo, vamos lá, você pensa assim, você tem uma vontade dentro do seu coração que fala assim, pula de paraquedas. O teu cérebro vai falar, tá maluco, cara? Não tem sentido isso, você pode morrer. Ok? Mas algo dentro de você que é mais forte, é uma potência espiritual, fala, vai, faça isso, porque isso vai ser importante. Entende? Só que o cérebro, ele não vai querer. Então, em diversas situações da vida, muitas vezes, se você está muito identificado com o seu próprio cérebro e você não reconhece uma potência maior que você é lá por dentro, uma força que comanda esse cérebro, o que que vai acontecer?
você vai estar tão identificado com o cérebro que você vai acreditar que você é ele. E quando ele falar, meu Deus, não faça isso, você não vai fazer. Por isso que você fica dentro da caixa, sempre limitado, sempre tendo os mesmos resultados. Certo? E isso é uma confusão instaurada. Por quê? Se a função do cérebro é economizar energia para que eu sobreviva, pensa, tá? Ó, eu vou te falar, eu sou estrategista digital, ok? Eu trabalho com narrativa, com construção de comunicação, então eu sei exatamente o que eu estou falando. E muitas vezes eu dou aula para terapeutas, eu mentoro terapeutas aqui no mundo digital para ensinar eles a comunicarem, a fazerem conteúdo, a venderem produtos aqui, serviços e tal. E uma das coisas que eu mais falo para as pessoas aqui nesse tipo de movimento, quando eu estou com algum aluno, eu falo o seguinte: olha, nunca coloque duas opções na cabeça da pessoa. Por exemplo, não adianta se você é um terapeuta, vamos supor que você está convidando, está fazendo um curso no final de semana, e você está anunciando esse curso de final de semana, aí também você também está anunciando os seus atendimentos, e ao mesmo tempo você está anunciando um evento online. O que acontece quando você faz isso? Você está dividindo a atenção das pessoas. E toda vez que você divide a atenção das pessoas, dando mais que um caminho único para elas, o que vai tender a acontecer? Quando você abre duas opções na frente de uma pessoa, a pessoa ela tende a paralisar. Por quê? Porque o cérebro, como eu já disse, o cérebro, a função original dele é a economia de energia. Então ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Toda vez que você dá uma segunda, uma terceira, uma quarta opção para a pessoa, o que acontece? O cérebro tende a paralisar, porque ele vai querer analisar todas as situações para ver qual que é a mais segura, ok? E isso é um problema. Vou te dar um exemplo, tá? Às vezes a gente, se eu der aqui o telefone para a Dai e falar, ligue e pede uma pizza, aí ela fala assim, do quê? Eu falo, escolhe aí. Meu Deus, acabou a vida. Acabou a vida, cara. Né? Não. Claro que é, acabou a vida. Por quê? Porque são muitas opções, e quando você dá uma opção para o cérebro, mais que uma opção para o cérebro ele tende a bugar, ok? Isso não sou eu, não estou tirando da minha cabeça, tá? Isso aí é psicologia comportamental, isso é psicologia de consumo. A galera que faz marketing, estratégia, comunicação sabe isso de cabo a rabo, entende? Então, toda vez que você tender a cair no campo de confusão, perceba, você tem 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20 caminhos diferentes na sua cabeça, certo? E aí você tem um problema. Porque a partir do momento em que você tem mais do que dois caminhos na sua cabeça, você entra em confusão. Uma das coisas mais poderosas que eu percebi estudando pessoas de sucesso e vendo mentalidade, e estudando pessoas de alta inteligência emocional, foi perceber o quanto a mente dessas pessoas são blindadas. Blindadas em que sentido? Elas têm uma única coisa na cabeça e aquilo é fechado para todo o resto, e não importa se vier o Papa falar, meu, tá errado, a pessoa ela não vai nem se importar. Ela não vai nem se mover. Por quê? A mentalidade dela está blindada. Entende? Então ela compreendeu qual que é o propósito dela. A partir do momento em que ela compreende o propósito dela e o que alimenta aquele propósito, que é o divino, que é a fonte, o que ela vai fazer? Ela vai blindar a mentalidade dela para todo o resto. Porque qualquer outra coisa que pessoas que não tiveram aquela experiência que você está buscando forem falar, é um lugar que não é de fala daquelas pessoas. Então, é aquela clássica parada, né? Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Isso pode parecer duro demais, mas é uma grande realidade. Porque muitas vezes você fica travado na vida porque você pede opinião para pessoas que nunca construíram nada na vida, ou que nunca construíram aquilo que você está buscando construir. Então, como de fato ela vai dar uma opinião assertiva naquilo? Ela só vai poder falar, entende? Não é uma opinião assertiva, é uma opinião qualquer. E muitas vezes isso vai acabar desviando a sua atenção e o seu foco do que você precisa fazer. Então, se você for querer críticas construtivas, procure pessoas que construíram aquelas coisas que você busca construir. E aí você pede claramente, cara, faça uma crítica para o que eu estou fazendo, por favor.
Porque a crítica dessa pessoa que já construiu aquilo que você está querendo construir também vai ser uma crítica alinhada, vai te colocar na direção. Porque muitas vezes a crítica de quem não construiu aquilo vai te desviar do caminho, vai te gerar confusão na cabeça. Então, muitas vezes é importante que, às vezes, você tem ideias poderosas na sua cabeça, guarda para você e executa. Não fica procurando validação de outras pessoas, porque geralmente você vai tender a abrir campo e instalar confusão na sua mente. Entende isso? Está fazendo sentido aí, galera? Por isso que é importante você buscar eliminar essa confusão. É isso, Nando, ó, andar com seus semelhantes, exatamente. Não tem essa brisa de que os opostos se atraem, tá? Sai dessa brisa. Não tem opostos se atraem. A sacada é, os semelhantes se atraem e eles se dinamizam. Entende? Então, procure, cada ideia que floresce na sua cabeça e no seu coração vai ter o lugar certo para você soltar isso. Você tem que ter essa cautela, você tem que ter esse cuidado, tá bem? Por onde que eu começo, Firac? Como que eu começo, então, a eliminar essa confusão da minha mente? Tem uma palavrinha mágica aqui. Você vai gostar dessa palavrinha. Ou não. É uma coisa que quando a gente fala, a galera fica um pouco assustada, tá bem? Mas eu vou te explicar de uma forma diferente que vai fazer mais sentido para você, com certeza. Então, por onde que eu começo, Firac? Você começa desenvolvendo foco. Foco é extremamente importante. Foco é a tua capacidade de concentrar energia e rasgar as dimensões, trazendo a ideia até a manifestação. Nossa Senhora, se você prestou atenção nisso, você virou a cabeça agora. Vou falar de novo. Foco é a capacidade que você tem de centralizar a energia para rasgar as dimensões e fazer com que as suas ideias se manifestem na matéria. Pegou? Isso é extremamente importante. Sua capacidade de foco vai ser equivalente à tua capacidade de manifestação. Só que eu vou te explicar um jeito de você desenvolver foco que vai ser mais fácil, tá bom? A primeira coisa que você precisa entender é que é o seguinte, vamos entrar um pouquinho na tradição oriental. Quando a gente vê a primeira escritura oriental sobre a busca pela realização, pela iluminação ou por moksha, como eles chamam no Oriente, surgiu, então, a gente tem nessa primeira escritura os Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali foi um grande mestre no Oriente, e embora esse tratado ele não converse em alguns momentos com o Tantra, ele é, de fato, a primeira escritura que materializou o ensinamento, porque até então esse ensinamento ele era passado de forma oral, como ainda é hoje, tá bem? O que está escrito é só a casca externa, beleza? Mas também é importante, porque é uma direção, é a direção que nós temos. Então, quando a gente volta para essa primeira escritura, que são os Yoga Sutras de Patanjali, ele vai citar que o caminho de iluminação é constituído de 8 passos, 8 portas, como ele vai chamar. Isso é o que ele chama de Ashtanga Yoga, ou Yoga das 8 portas, certo? Dentro do Yoga das 8 portas, que é um caminho de busca pela união, né, de iluminação, que é a mesma meta do Tantra, só que por um caminho diferente, ele vai falar que, eu não vou citar os outros passos para te deixar curioso, tá? Se você quiser saber, você vai comigo lá na imersão da vida tântrica que eu vou falar mais sobre isso. Mas qual que é, né? Existem os 8 passos. Dentro desses passos, o o sexto passo é chamado de dharana, que significa concentração, que está totalmente ligado exatamente com essa habilidade do foco. Concentração e foco vai ser a mesma coisa. Porém, eu quero te falar uma parada que nunca ninguém te falou, provavelmente. Concentração e foco não é algo muito saudável para você. Você não consegue sustentar o foco por muito tempo. Por quê? O foco e a concentração. Ó, olha a palavra, concentração, é uma concentração. Concentração, tem tensão, é uma tensão, entende? Então você não consegue ficar sobre alta tensão por muito tempo, ok? Porque a originalidade do nosso organismo é estar em um estado relaxado.
um estado homeostático, tá bem? Então, esse estado de concentração é um estado que, se prolongado por muito tempo, ele é prejudicial para o corpo, para a mente, tá bem? Então, é um cuidado. Mas, lá nos Yoga Sutras de Patanjali, então, ele vai falar que a sexta porta, ou o sexto passo no caminho de iluminação, é você desenvolver concentração, dharana, como ele chama, ok? E dharana é exatamente essa capacidade que nós temos de manter um único foco na minha mente por um certo período de tempo. Isso vai ser chamado lá no Oriente de unicidade mental. Você precisa adquirir essa habilidade de unicidade mental para acessar as próximas portas, que são dhyana e samadhi, ok? Dhyana é meditação, que não é uma prática, mas um estado de consciência, e samadhi é aquele estado de fusão, de êxtase, né? A tradução de samadhi, a tradução real, significa êxtase, tá bem? É a palavra que mais se aproxima. Então, para que você acesse meditação e o êxtase meditativo, você precisa desenvolver foco, você precisa desenvolver concentração, ou como é chamado no Oriente, dharana, beleza? Só que como que você faz isso na prática? Satori também, isso, Satori é mais da linha do Zen, budismo, né? Mas também é uma boa palavra. O Satori, ele é mais como um estado que ele vai estar mais conectado é um lampejo do Samadhi. Então, ele é um passo mais profundo, mas para que você gere Satori, você precisa ter, de fato, uma concentração, um ponto focal. Vou dar um exemplo muito louco, que eu adoro essa história. Existe um koan zazen que ele chama, que ele fala do ganso dentro da garrafa. O koan é um conto do budismo zazen, que ele funciona como uma isca para cansar a mente. Quando a mente cansa, ela percebe que o problema nunca existiu em si e ela tem o Satori. Ela tem esse vislumbre do Samadhi, como a Nanda disse. E do nada isso, mas ela sempre vem de um ponto focal, Nanda. Preste atenção nisso, vem de um ponto onde você acessa um foco. Por exemplo, uma vez um grande mestre acessou o Satori e se iluminou quando ele era um discípulo, ele foi até o mestre, ele fez uma pergunta, tipo, profundíssima, o mestre olhou para ele e deu uma bica no peito, assim, ó, chapou o pé, assim, chutou mesmo, assim, ó, sabe, de planta, meteu a planta do pé no peito dele, pau! Na hora que ele bateu, aí ele narra, né, assim, que a mente dele explodiu e ele iluminou na hora. Saca? A mesma coisa é a coisa do conto do ganso dentro da garrafa. O cara ficou tentando tirar o ganso da garrafa sem matar e nem quebrar a garrafa. Esse era o koan. Ele ficou e não conseguia até que ele foi pro mestre. Aí quando ele chegou no mestre, o mestre deu um grito na cara dele, assim, tipo, e quando ele tomou aquele grito, ele assustou. E quando ele assustou, o mestre falou: olha o ganso fora da garrafa. E aí ele explodiu. Então é muito louco, cara. É muito louco isso. Então, assim, só que para chegar nesse ponto, entenda, tá? E aí Patanjali, ele exatamente dá esse caminho. Ele fala que é um caminho dharana, então concentração ou foco, é um ponto focal para explodir. Então, dharana, dhyana e samadhi. Esse é o caminho, certo? Então, qual que é a brisa aqui? Como que eu vou desenvolver foco? Tá? A gente não vai entrar nos aspectos meditativos, mas como que eu desenvolvo esse foco que vai ser necessário para que eu, de fato, consiga eliminar a confusão da minha vida, certo? Então, eu vou treinar isso devagar, lembra? Porque eu acabei de falar, o organismo, num processo de tensão, ele não consegue sustentar por muito tempo, isso não é saudável no longo prazo. Então, como que a gente treina isso? A gente se treina em pequenas janelas de foco, ok? A gente separa pequenas janelas de foco pelo dia. Então, por exemplo, vamos supor que você pegue aqui e fale assim, cara, vou pegar por exemplo, domingo, vou dar um exemplo prático do que eu fiz, né? Essas aulas todas que vocês estão assistindo, elas já estão roteirizadas, certo? Ó, tem um caderno aqui, eu não estou usando, tá? Mas porque eu estou com a apresentação aqui. Então, ó, uma folha por aula, tá? Meu objetivo era esse, só ter as tags ali para me guiar, não é um roteiro escrito, entende? Mas é umas tags para que eu possa me guiar dentro da minha fala. Então, o que que eu fiz? No domingo, eu sentei, estabeleci uma janela de foco de 2 horas e eu falei assim, cara, eu vou escrever o máximo de aulas que eu conseguir dentro dessa janela de foco. E ali eu fiquei por acho que foi mais, na verdade, foram 3 horas.
Uma janela de foco de 3 horas, onde quando acabou as 3 horas, eu tinha feito 10 aulas, escrito 10 aulas. Como estou dando 2 aulas por dia, fechou a semana, segunda a sexta. Perfeito. Foi perfeito. Entende? Isso é uma janela de foco. Eu não fiz mais nada além de fazer aquela parada. E aí, olha que interessante, quer dizer que eu fiquei 3 horas ali super focado? Não. Em certos momentos eu estava escrevendo e tal, aí me dava vontade de tomar uma água. Eu saía para tomar uma água, aí do nada minha cabeça ia para outro lugar e tal. Quando eu vi, eu já estava viajando, aí eu lembrava, poxa, eu tô na janela de foco. Imediatamente eu já voltava, sentava o meu bumbum na cadeira e começava de novo. Tá, 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 tá. Aí do nada eu tava parado aqui assim, ó, viajando na cabeça, pensando em uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava fazendo. Aí, opa, ó, tô na janela de foco. Voltava e é um treino constante, entende? E dentro do ponto de vista tântrico, a gente não está numa busca pelo domínio perfeito. Não tem um resultado a se buscar. Existe o tesão no treino. Existe o tesão em você começar a se dar conta desses processos, em você começar a falar, caraca, olha que massa, consegui segurar meu foco por tanto tempo e olha o quanto eu fui produtivo dentro dessa janela de foco. Entende? Isso é muito massa, só que é um treino. É um treino. Entende? Por que que é um treino? Cara, é como tudo na vida. É como tudo na vida. Você não começa, você não começa a fazer academia e você já quer ir todo dia, e você já, tipo assim, a musculatura recupera rápido. Não, primeiro mês é infernal, é infernal. Para tudo, tudo na vida, primeiro mês é infernal. Segundo mês é um pouquinho menos. Terceiro mês é mais tranquilo. 6 meses depois, eu já estou mudando de marcha, dirigindo o carro, e eu não estou nem olhando, já estou até batendo papo. Entende? Ô, Nanda, gratidão, querida. Tamo junto. Feliz aí pela receptividade no projeto. E bora treinar esse foco aí. Então, como que treina? Na prática, estabeleça janelas de foco. Pequenas janelas. Não coloque já 2, 3 horas, tá? Porque eu já venho treinando isso há um tempo. Mas assim, estabeleça pequenas janelas de foco. Poxa, 30 minutos eu vou fazer só isso aqui, ó. E só faça aquilo. Só que aí você vai perceber que mesmo naqueles 30 minutos, a tua cabeça vai tender a sair várias vezes daquele foco. E aí você puxa de volta. É a mesma coisa que meditar. Só que você está meditando aqui na vida, entendeu? No dia a dia, estruturando, treinando a sua mente, tá bom? Bom, parece, né? Eu falando assim que, nossa, cara, hoje realmente eu sou um cara mais focado. Eu tenho mais facilidade, porque eu entendo que o foco é uma forma de eu sair da confusão. Olha a chave aqui, ó. Já tô dando spoiler. Mas o foco é uma chave para que eu saia da confusão. Entende? Então, assim, se a minha janela fica totalmente aberta, com múltiplos focos, o que que eu vou fazer? Eu vou pular de uma coisa para outra e no final do dia eu vou ver que eu não terminei nada. Então, o que que eu faço? Eu elimino esses múltiplos focos e eu coloco apenas um foco. Quando eu termino aquele foco dentro daquela pequena janela, eu vou para o próximo. E assim eu vou construindo, ok? Só que eu não era assim. Eu era um cara extremamente confuso. E como um bom esquizoide na adolescência e no início da fase adulta, como um bom esquizoide que era, e ainda tem essa tendência, cara, era muito fácil para mim, toda vez que eu sentava para fazer alguma coisa, a minha mente ia embora, cara. Ir embora. Tanto que todo o meu trabalho dentro do desenvolvimento com o Tantra foi um processo de aterramento, cara. Porque para mim é fácil fugir, ir embora, ficar viajando. Nossa, cara, eu construo coisas maravilhosas. Me sinto um cara muito iluminado, cara, porque eu falo, nossa, que pensamentos bonitos que passam na minha cabeça, realmente. Mas isso não vale bosta nenhuma. Porque se você não manifesta a parada na vida e realmente executa, de que vale todas essas ideias? Entende? Vai ser só para você ficar numa punheta mental ali, falando, nossa, olha como eu sou bom. É a mesma coisa que você ir numa livraria e comprar, tipo, 5 livros, comprar 5 livros diferentes, e por você ter comprado aquilo, você já sai dopaminado, né? Já sai com a dopamina lá em cima. E por quê? Porque você comprou o livro, mas você nem leu, e provavelmente você nem vai ler a parada, entende?
Então, assim, é tudo uma masturbação, cara. É tudo, são assim, pequenas pílulas de brisa. Uma maconha danada, exatamente. Uma maconha danada, cara, que deixa a gente viajando, cara. E quando vê, passou o dia e mais um dia a gente não fez o que precisava fazer. Entende? Essa é a doideira, cara. Então, lá, para mim, lá atrás, eu tinha essa extrema dificuldade. O esquizoide em mim, ele ia embora. Toda vez que eu sentava para fazer alguma coisa, em vez de eu fazer aquilo que, tipo, eu já tinha me comprometido, eu ficava criando mais coisas na minha cabeça. E só história. Histórias lindas, tá? Que me prendiam, que faziam eu não fazer porra nenhuma. Entendem isso? A confusão da desgrama, cara. Então, esse foco, para mim, não é uma coisa que veio de fábrica. Foi treinado. Então, se foi treinado, se eu treinei, consegui fazer isso e não foi sozinho, tá? Eu, por olhar para outras pessoas mais avançadas do que eu olhava e falava: caraca, olha a frequência dessa pessoa, eu quero também essa frequência. Como que eu consigo essa frequência? Treina, treina, treina que a frequência sobe, entende? E a cada ponto que você sente que você fala, cara, eu preciso disso para mim, você treina, ok? Faz sentido aí? Tranquilo? Tamo junto, galerinha. Vamos que vamos. Bom, como que faz então, Firac? Na prática. Vou te dar as 3 dicas agora, tá? Para você fazer esse processo na prática. A primeira coisa para que você elimine a confusão da sua cabeça, a gente vai começar por um lugar contraintuitivo, mas a primeira coisa que você precisa fazer é praticar a flexibilização das couraças. Por que que você vai praticar a flexibilização das couraças? Porque é através dessa flexibilização que você começa a expressar mais o campo emocional. Não só o positivo, como também o negativo, que está reprimido, porque você acessa a catarse. Então você precisa flexibilizar essas couraças para acessar a catarse, porque a confusão vem de todo esse lixo que está acumulado lá dentro. Esse é o primeiro ponto. Tudo que você ouviu da mamãe, tudo que você ouviu do papai, aí depois tudo que você ouviu na escola, tudo que você ouviu do padre, do pastor, do professor, certo? Todos os P's amaldiçoados, certo? Então, tudo isso que você foi ouvindo tá lá dentro de você e gera uma grande confusão, porque, por exemplo, às vezes a mamãe era evangélica e o papai era macumbeiro, da Umbanda, batia um tamborzinho, e aí, o que acontecia? Essa criança cresceu ouvindo a mãe falar que o pai era do diabo, entende? E vice-versa. Você entende? Aí o que acontece? Essa criança, na vida adulta, ela vai tender a ter uma confusão em relação às religiões, em relação à espiritualidade dela, entende? Da onde vem toda a dificuldade. Então, o que acontece? Todas essas camadas internas de ideias, de pensamentos, de crenças, de bloqueios emocionais, vão refletindo no nosso padrão de comportamento. Principalmente sustentando essa confusão gigantesca interna. Olha lá, a Ananda falou, mistura, hein? Ó, meu pai era alcoólatra e a mãe narcisista. Foi louco aqui. Imagina, maninho, imagina. Entendem? Olha esse exemplo. Então, olha a dissociação, ou melhor, o conflito que é criado internamente no nosso processo de desenvolvimento psicoemocional lá na infância e que reflete na vida, né? Só a gente sabe o quanto a gente que está no trabalho se desenvolvendo, só a gente sabe o que, que a gente vai descobrindo e vai falando, caraca, olha as doideiras que aconteceu comigo na infância, por isso que eu faço assim, por isso que, né? A gente vai desconstruindo. Então, a primeira coisa é flexibilizar, fazer a prática da flexibilização de couraças. Essa é a primeira dica. A segunda dica é acessar a catarse. Então, flexibilizar a couraça, vou falar bem, de uma forma bem simples. Você quer saber na prática como fazer? Acorda todo dia pela manhã e assim que você sair da cama, você fica 5 minutos respirando fundo pelo nariz, soltando pela boca, fazendo um som e mexendo o corpo, sacudindo o corpo, freneticamente. Só isso. Faça isso 5 minutos todos os dias. Vai começar a ser diferente. Por quê? Você vai começar a acessar a catarse. E aí você vai começar a rir que nem louco. Do nada.
Você vai chorar do nada. Você vai querer gritar. E a segunda dica é o quê? Acesse a Catarse. Porque às vezes você vai ter vontade de gritar e você vai ficar o quê? Você vai fazer o quê? Você vai ficar quieto. Às vezes você tem vontade de chorar, você vai fazer o quê? Você vai engolir o choro. Você tem vontade de gargalhar, mas você se reprime. Você não quer incomodar as pessoas. Você não quer parecer louco. Só que, se você não acessar a Catarse, e aqui nós estamos significando Catarse por aquele canal que tira essa confusão, você nunca vai ter clareza. Entende? Então você precisa permitir a catarse, porque esse grito que você está segurando dentro do seu peito é exatamente o grito que tiraria esse lixo de dentro de você e te traria clareza, leveza. Entende? Que é o contrário de confusão. Percebe isso ou não? Responde aí para mim nos comentários. Está fazendo sentido? Porque aqui é prático, tá? Então eu flexibilizo as couraças na primeira dica. Na segunda dica eu vivo a catarse. Eu solto essa coisa, eu permito que isso aconteça. E por fim, a terceira dica, que é quase um cronograma de prática, é o quê? Eu relaxo. Eu fico presente. Na hora que eu libero toda a catarse, eu solto tudo isso, eu eu chego em casa. Eu vejo quem eu sou, fora da confusão. Eu fico presente e visualizo a clareza, olha. E olha como é gostoso uma mente clara, uma mente limpa, sem todo esse processo, entende? Depois da catarse, a melhor dica é deita, solta todo o peso do teu corpo no chão, relaxa. E aí aqui sim, você pode fazer de duas formas diferentes. Você pode buscar um pouco de atenção para ficar presente, um pouco de atenção, porque atenção não é concentração. Concentração tem mais tensão. A atenção tem menos tensão. Então você fica atento, só que relaxado. Ou se você não quiser nada de tensão, você simplesmente relaxa e liga o foda-se. Literalmente, só deixa a coisa fluir. Entende? Porque aí é o momento onde você vai experimentar a clareza, onde você vai pensar não, desculpa, você vai aterrissar a clareza, você vai olhar para aquela clareza e vai falar: "Uau, olha como tá esse campo. Olha como tá limpo, meu Deus". Você precisa falar com a sua boca. Entende? Você precisa, no momento em que você vê aquela clareza, aterrissa isso falando: "Uau! Olha essa clareza, meu Deus, que mente limpa. O céu sem nuvens". Fala com a tua boca, toma posse dessa parada, entende? Não fica só, não fica na canabolência. Fechou? Então faça esse processo, tá? Flexibilização de coraça, acesso de catarse e presença. Relaxa, solta. Observa, experimenta a clareza, tá bem? Beleza, Firaque, mas e aí? E se eu não fizer, cara? Se você não fizer essa parada, você pode ficar em paz. Você pode ficar em paz, porque uma coisa eu te garanto, tá? Fica tranquilo, não fique. Se você falar assim, eu não vou fazer, Firaque, pode ficar em paz. Tenha paz no seu coração, de verdade. Porque, assim, só uma coisa vai acontecer, que é certeza. É certeza. Essa confusão que está dentro de você, ela vai acabar com o seu potencial de vida. Pode ficar em paz, tá? Não precisa fazer isso aí, não. Pode ficar tranquilo. Só que uma coisa é real: se você não fizer esse movimento, seja na intuição, seja conscientemente, não me importa. Mas se você não fizer esse movimento, essa confusão vai tirar todo o seu potencial de vida. E você vai passar a vida percebendo as grandes ideias que fluíram através de você, mas que você não teve clareza o suficiente, força para colocar aquilo em prática. E você vai chegar no final da vida, vai olhar e falar assim: caraca, eu tive tanto potencial, mas por algum motivo eu me sabotei nesse potencial. Entende? E é tão simples. É tão simples. Percebe? Uma aula básica aqui, ó. 30 minutos de aula, talvez.
E a gente conseguiu trazer uma clareza gigantesca dentro do processo. Entende? E tudo tem a ver com isso. É que na simplicidade das coisas a gente vai construindo. Porém, na confusão a gente paralisa. Entende? Então fica tranquilo, que se você não quiser seguir nenhuma dica aqui, tá tudo em paz. Só que eu sofro por você, porque eu sei que você tem um potencial gigantesco dentro de você e infelizmente você não vai demonstrar isso. Todos os livros, todos os cursos, todas as vivências, todas as experiências que você poderia manifestar para que as pessoas se transformassem, você vai levar tudo para o caixão. Entende? Só porque você deu preferência pela confusão, ao invés de treinar todo dia um pouquinho. Entende? É uma construção. Perfeito? Faz sentido aí, meninada? Bora quebrar o pau. Agora é só treinar. Ó. Faz o seguinte, ó, já pega agora. E o que você vai fazer depois dessa live? Já estabeleça uma pequena janela de foco, de 1 hora que seja, e fique só fazendo aquilo. Por exemplo, eu vou almoçar. Eu vou me dedicar só a almoçar. Não vou fazer mais nada. Entende? Vou saborear o alimento, vou curtir, vou ficar tranquilo. E vou fazer isso com total foco. Olha que interessante, certo? Então, assim, de repente você vai fazer um amorzinho gostoso hoje. Opa, separa uma janelinha de 2, 3 horas ali, entende? E ali, naquele momento, esquece os boletos, esquece tudo. Faça amor com o seu parceiro, com a sua parceira, fica ali. É uma janela de foco. Olha que jeito gostoso de treinar, certo? Fica a minha dica para você e finalizo mais uma vez. Se essas aulas estão te ajudando, você não tem nem noção do que a gente vai fazer na semana que vem na Imersão Vida Tântrica. Então participa com a gente, eu vou te mostrar o passo a passo, literal, no detalhe, passo a passo, para você aprender o caminho para evoluir 1 ano em até 12 semanas. E volto a dizer, estou sendo conservador, porque o que a gente vai fazer vai ser uma aceleração com o Tantra 10x, que é a metodologia que a gente desenvolveu aqui, exatamente para a aplicação do desenvolvimento pessoal. Então, essa é a primeira vez que eu vou abrir isso para a galera. É baseado no protocolo que a gente desenvolveu para a formação de terapeutas. Né? Então, a gente ensina os terapeutas a trabalharem com esse protocolo, tratando as pessoas. Lá, nessa imersão que eu vou participar junto com você, que eu vou te instruir, te dar o caminho passo a passo da vida tântrica, você vai ter esse método ao seu favor. Então, meus amigos, minhas amigas, de verdade, coração, se eu posso te dar uma dica de vida, se você achou que essas dicas foram boas, essa vai ser melhor. Participa da parada que nós vai quebrar o pau. Nós vai realmente fazer uma explosão de uma coisa muito diferenciada e um caminho de aceleração para o seu desenvolvimento. Fechou? Esse é meu compromisso com você. Então, do dia 10 a 17 de julho, às 20 horas, só quem estiver lá dentro do grupo vai ter acesso ao link, tá bom? Eu não vou liberar link para fora de Instagram, Stories, nada. Só lá no grupo. Para participar, me chama no direct para pedir o link, ou vai aqui no link da bio do Instagram, ou se você tiver dentro do YouTube ou Facebook vendo esse vídeo, o link vai estar na descrição. É só tocar e entrar para o grupo. Fechou? Tamo junto, galera. Grande abraço. Volto hoje às 19 horas e mais uma live aí no aquecimento para a Imersão Vida Tântrica. Fechou? Tamo junto. Grande abraço a todos aí. Deus abençoe.